Shalom. Eu venho aqui falar sobre esse período de pandemia, né, que aqui em casa todos pegamos, e eu venho contar um pouco do meu testemunho, o que eu vivi. Mas antes disso, eu quero ler para vocês o Salmo 46, que fala assim: A fé é perfeita que aquele que crê em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não se abalará. Deus a ajudará. Já ao romper da manhã, os gentios se embravecerão, os reinos se moverão. E ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Sobre o versículo 10 que fala: Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado entre os gentios. Isso fala muito ao meu coração, tudo que eu passei naquele hospital. Mas antes de tudo, vamos começar do começo, né? Nós pegamos, meu esposo chegou com sintomas, né? Então eu resolvi fazer o teste, o PCR, descobri que minha filha de 3 anos estava com Covid, a minha filha de 10, eu e meu esposo. Mas os sintomas mais severos veio no meu esposo. Ele passou muito mal, ele perdeu 12 quilos em 3 dias. E desde o início, eu me apeguei ao Senhor, sempre confiando no Senhor, né? A alegria do Senhor é a minha força. Deus está conosco, Deus sabe de todas as coisas. E nisso ele vinha piorando a cada dia, mesmo tomando a medicação, ele vinha piorando, vomitando muito, com enjoo. Eu não podia fazer comida aqui em casa porque até o cheiro incomodava. Ele não perdeu, assim, ele sentia cheiro de água oxigenada muito forte. Então, tudo que era cheiro, ele sentia um cheiro horrível. Não sentia sabor em nada. Não estava conseguindo se alimentar direito. E a nossa preocupação sempre em torno dele. Eu não apresentei nenhum sintoma, a não ser uma coriza, e as meninas também, mas logo passou. Graças a Deus, nós sempre orávamos pedindo para Deus que as nossas filhas não tivessem nenhum sintoma, que essa doença não se mostrasse os sintomas dela na vida das minhas filhas. E Deus foi muito maravilhoso, porque elas não tiveram o tempo todo pulando, o tempo todo brincando. Ficamos em casa, em isolamento. E esse tempo todo, durante 8 dias, a preocupação mais voltada para ele, porque ele vinha piorando. A gente foi no hospital, ele fez os exames e ele não sentiu falta de ar, mas ele se sentiu muito mal, ele ficava muito enjoado, ele não conseguia comer e foi emagrecendo, ficando fraco, ele sentia muitas dores. E a gente sempre orando em prol dele. A minha avó, que é uma mulher muito de oração, a minha mãe, a pastora Cláudia, a igreja, assim. Gente, o poder da oração é muito forte. Não desprezem a oração, porque a oração ela nos fortalece, ela nos ajuda. E eu tive essa cobertura em oração. E da minha família em geral. E eu sou muito grata por isso. E nisso, os cuidados sempre voltados para ele. Eu não sentia nada.
Quando foi numa quinta-feira, de uma quarta para quinta, eu comecei a tossir muito, colocar aquele, tipo um catarro claro pra fora, e tossia, só que durante a madrugada ele já tava um pouco melhor. Aí ele sentou do meu lado e eu passando mal e ele comigo. Eu, não, vai deitar, você não tá bem. Ele ali comigo. E minhas filhas também olhando, né? Aí orando, minhas filhas começaram a orar, clamar ao Senhor pela minha vida. Então, quero dizer aqui também o tanto que é importante os nossos filhos verem as nossas batalhas espirituais, ver a gente orando, ver nós buscando o socorro do Senhor, que foi isso que aconteceu. Pelas minhas filhas verem eu orando, buscando elas, não, vamos orar, vamos pedir para o Senhor. E elas orando. Amanheceu o dia, aí eu consegui dormir de 5 a umas 7 horas da manhã, consegui tirar uns 2 horas de sono, de cochilo, na verdade. Levantei bem, fiz o café da manhã para minha família. Meu esposo amanheceu ótimo. Já tinha passado os 15 dias dele, né, dos sintomas e tudo, e ele já estava bem melhor. Então, ele já tinha passado os 15 dias, ele levantou para fazer o PCR, ele levantou tão bem que ele falou, não, vou fazer o PCR para ver se eu já não tenho mais nada, para me voltar a trabalhar. Visitou a mãe dele, que já tinha mais de 15 dias que ele não via. E eu fiquei em casa. Aí eu fiz o café para as meninas como normal e senti uma dor não nas costas, senti uma dor nas costas meio se incomodando e nisso, quando ele foi a primeira vez no hospital, eu tinha ido com ele, eu já tava tomando a medicação toda, né, eu não tava bem. Aí eu senti essa dorzinha, eu falei, não, vou deitar na minha cama, porque como ele ficou no quarto, e para as meninas não sentirem ele passando mal, né, aquela coisa toda da doença, a gente tipo acampou na sala, né, para ser algo mais leve para elas. E eu dormi com elas na sala, eu achei que eu tinha dormido de mal, do tempo pouco que eu dormi na madrugada, eu achei que poderia ter sido porque eu deitei de mau jeito e vim pro meu quarto. Deitei, ele saiu, elas ficaram assistindo TV. Aí começou aquela quentura no meu corpo, aquela quentura. Opa, essa bicha ruim tá querendo me pegar. Levantei, fui tomar um banho. Quando foi para me tomar um banho, começou uma crise de tosse muito forte. Eu não conseguia parar de tossir, tossindo e tossindo. E ele chegou e me pegou nessa situação. Aí ele, vamos pro hospital? Eu, não, eu tô bem. Aí veio de novo outra crise. Não conseguia respirar. O ar bem fraquinho e eu bem mal mesmo. Eu fiquei muito mal mesmo. Mas a minha fé em nenhum momento se abalou, sabe? Sabe quando você confia em Deus de verdade? No poder dele? Porque a gente lê a palavra, a gente lê o salmo, a gente lê, nós vamos para os cultos, mas, sabe, absorver mesmo a palavra do Senhor? Eu tinha isso no meu coração, na minha mente, que o Senhor era minha fortaleza, que a minha alma não ia se abalar com aquilo. E assim, ele me levou para o hospital, né? Eu desci, não sei como eu desci. Se eu falar que eu sei como a gente desceu as escadas aqui, porque a gente mora em apartamento, eu não sei. Sei que cheguei no carro bem mal mesmo, mas assim, o meu pensamento sempre no Senhor. A alegria do Senhor é minha força, o Senhor é minha rocha, o Senhor é meu baluarte, o Senhor é meu porto seguro. O Senhor não vai me deixar. O Senhor não vai me deixar. E sempre com isso, com esse pensamento. E a minha filha mais nova, Ana Clara, ela começou a cantar: o Senhor é meu pastor, não temerei, não temerei. E foi cantando. E eu fiquei com aquilo na mente. O Senhor é o meu pastor, eu não vou temer nada. O Senhor está comigo. E aquilo na minha mente, né? Eu calada, porque a respiração estava bem ruim. E falei assim pro meu esposo: fala para elas irem cantando. E eu fui concentrada naquele louvor que elas estavam cantando até a gente chegar no hospital. Cheguei no hospital, minha saturação estava em 84. Aí já me colocaram na maca, já me colocaram para ver os meus batimentos. Aí já foram fazendo exames e todos muito, muito preocupados. Mas o meu pensamento sempre no Senhor. O Senhor é a minha força, o Senhor está me guardando, o Senhor está comigo. Essas pessoas que estão aqui são anjos enviados pelo Senhor e eles vão cuidar de mim. E esse era o meu pensamento o tempo todo. Aí me mandaram fui fazer uma tomografia, estabilizando, me colocaram no oxigênio.
né? Porque tava realmente, minha saturação tava muito baixa, me colocaram no oxigênio. Me colocaram no oxigênio, aí foi melhorando os meus batimentos. Aí o médico pediu para fazer uma tomografia. Fui fazer a tomografia, aí fizeram a gasometria, se eu não me engano, esse exame para saber como estavam minhas plaquetas. E tá, eu fiquei e na esperança de ver o meu esposo de novo, e não vi. Foi passando as horas, quando eu olhei no relógio, se eu não me engano, já eram umas 4 horas da tarde. E nada, aí o doutor veio, falou que eu ia ser internada, porque minha saturação estava muito baixa. Aí, eu, Senhor, Deus está comigo, porque eu estava bem, oh meu Deus, eu tô bem, como é que eu venho parar aqui, cuidando do meu esposo? Mas assim, eu não murmurei em nenhum momento. O Senhor sabe de todas as coisas. E coloquei na mão do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, Deus está comigo. Eu amei. Fui internada. Fui internada em crise. Aí quando foi mais tarde, outra crise de tosse muito forte, muito forte. Eu não, os médicos pediam para mim olhar para eles, eu não conseguia olhar para eles. Eu só conseguia clamar ao Senhor. Senhor, me ajuda. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é minha fortaleza. Senhor, não deixe eu perecer. Senhor, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Eu só conseguia pedir misericórdia para o Senhor. Eu não conseguia olhar para ninguém. Eu só conseguia olhar para o Senhor, porque o meu socorro vem do alto, o meu socorro vem do Senhor. Então, eu com o olho fechado, tossindo, passando mal, sempre elevava os meus pensamentos ao Senhor. E aquela crise passava, e no oxigênio, aí medicação, e todo mundo olhando pra mim, porque eu fiquei muito mal mesmo, aí ela vai ter que entubar. Eu ouvi uma enfermeira falando. Aí eu tá repreendido, eu não vou ser entubada. E já fui internada com o pensamento que no domingo eu saio daqui, eu não aceito ficar aqui. E nisso a pastora Cláudia em oração, a igreja em oração, minha família. E eu coberta por oração. Dou glórias a Deus por isso. Porque a oração é muito importante. E eu sou a prova disso. E se eu estou falando hoje aqui, é devido a essas orações. E eu fui internada na quinta, fiquei a sexta, passei mal, muito mal durante a sexta. Quando foi no sábado de manhã, eu passei mal novamente, por algumas coisas que aconteceram de madrugada, né? Eu passei bem mal mesmo, muito mal, mal mesmo de trocaram, eu tava tipo com aquele que é só que coloca no nariz e me colocaram numa máscara, porque eu passei muito mal. E então me colocaram nessa máscara. Eu tava em 4 de oxigênio, que eu não sei falar bem. Eu sei que eu tava lá no número 4 da oxigenação. Eu fui parar no 12. E enquanto eu tava, colocaram a máscara no 12, eu ouvi falando, vamos entubar. Ela não tá melhorando, vamos entubar. Eu lembro que eu só falava, eu não vou ser entubada, eu não vou descer pra UTI, eu não vou. E pedindo pra Deus na minha mente, Senhor, eu não vou descer pra UTI. O Senhor vai mostrar para esse povo que o Senhor é Deus, o Senhor vai fazer um milagre na minha vida, mas que seja, acima de tudo, seja feita a vontade do Senhor. E queriam porque queriam me entubar, né? E ficaram assim me olhando, eu não, ninguém vai me entubar, não. Aí o meu médico, que era maravilhoso, aí olhou. Aí eu consegui me acalmar um pouco e falei, doutor, resolve essa tosse. Se o senhor resolver essa tosse, eu vou ficar bem. Não precisa me entubar. Resolve essa tosse. Aí ele, tá bom, Elaine. Aí fez um coquetel de medicação lá. Gente, foi um milagre. No sábado, uma pessoa que tava a 8 horas, 9 horas da manhã, com 12 de oxigenação, quando chegou à tarde, não, quando chegou às 10 horas, a meio-dia, passou a físio, viu minha saturação, minha saturação já estava melhor, eu já estava bem. Aí ela, Elaine, não tem necessidade de 12. Aí abaixou para 10. Aí voltou de novo o médico, abaixou para 8. Aí de 8 veio a fisioterapeuta de novo. Elaine, você tá bem? Você tá respirando? Tô. Eu, não, eu tô bem. E sempre vai, não, eu tô bem, não preciso disso não. Aí ela foi e abaixou pra 6. Aí de 6 até o meio-dia, eu lembro que eu já tava com com... Ela falou assim, Elaine, eu vou tirar essa máscara, que não tem mais necessidade, e vou colocar... eu esqueci o nome. Coloca só um verdinho assim dentro do nariz, que era o que quando eu cheguei eu estava. E foi pra 4. De 4, aí eu almocei,
Quando foi à tarde, a fisioterapeuta passou de novo, viu a minha saturação, estava entre 91 e 94. Aí ela falou assim, Elaine, eu vou colocar no 2. Vamos ver como é que você fica. Aí ela colocou lá no oxigênio 2 e minha saturação boa. Aí, aí ela falou assim, Elaine, você quer dar uma volta? Nossa, aquilo foi de... Gente, foi Deus, a mão do Senhor. E eu falei assim, quero. Mesmo o meu corpo dizendo que eu não estava bem, mesmo eu vendo a circunstância que eu não estava bem, eu criei no Senhor. Eu cria no que Deus estava fazendo na minha vida. Eu quero. Ele, Elaine, se você ficar tonta, você me avisa. Eu não vou ficar tonta. E fomos dar um passeio no hospital, no corredor. Aí conseguimos, aí eu consegui até o meio do corredor, que era bem grande. Aí eu fiquei um pouco cansada, não, vamos voltar. E voltamos. Aí ela fez alguns exercícios respiratórios comigo, né, pra treinar o pulmão. Aí eu consegui fazer, a saturação caía para 89, mas logo que ela voltava já subia de novo para 91. E eu, amém. O Senhor tá comigo, vai dar tudo certo. A mão do Senhor tá sobre a minha vida e tá tudo certo. Aí tá. Aí passou durante o dia, quando foi umas 4 e pouco da tarde, sim, quase dando 5 horas da tarde, ela voltou de novo e a gente deu outra volta no hospital. E eu bem. Aí eu consegui fazer os exercícios, né, que ela me passou. Aí ela olhou minha saturação, ela, Elaine, vamos colocar no 1. Aí eu falei assim, ela, você tá conseguindo respirar? Será que você consegue respirar sem? Vamos tirar um pouco? Aí ela fez um teste, eu consegui respirar sem o respiradorzinho lá do oxigênio. Gente, de manhã eu estava com 12 de oxigenação. No final da tarde, eu estava sem. E isso que eu não conseguia falar, não conseguia, com aquela respiração cansada. No final do dia, eu dormi sem oxigênio. Aí ela deixou o balão lá fora, né? Se você precisar ir no banheiro, alguma coisa, não vai sem, vai com um balãozinho. Aí para ir no banheiro o primeiro dia, a primeira vez eu fui com esse balão. Quando foi na segunda, eu não, o Senhor tá comigo. Eu não vou mais com esse balão, não. Eu vou, aliás, esse balão, a bala, quer dizer, a bala que é tipo um botijãozinho que a gente anda com ele. Acho que tinha tipo um rodízio, não tinha para todos, eu creio. Então, aí teve uma hora que esse balão tava lá, eu fui. Aí, pra ir no banheiro, eu fui com ele. Mas depois não tinha mais. Eu falei assim: não, o senhor tá comigo, eu vou. E eu consegui ir no banheiro sem a bala. Aí passei a noite. Aí o doutor passou a noite. E ele, como você tá? Você tá sem oxigênio, né? A fisio tirou. Você tá bem? Olha, e deixaram do meu lado, que caso eu passasse mal, eu colocasse ele de volta. E deixaram ligado lá. E eu determinei no meu coração: Senhor, eu não vou usar mais esse oxigênio. O Senhor está comigo. O Senhor vai me curar. O Senhor vai me libertar desse mal. Eu não aceito. Eu vou sair daqui curada. E que seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Eu lembrei de uma oração quando o Ricardo estava passando mal. A minha avó pegou uma água, porque minha avó é muito de fé, de oração, né? E ela sempre falava: levanta a água para o céu e consagra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim veio à minha mente isso, porque veio aquela crise de tosse, e se eu desse crise de tosse, eu ia ter que voltar para o oxigênio. Eu não aceito. Aí eu lembrei da minha avó falando isso. Aí eu peguei essa água, levantei para o céu com toda a minha fé. Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor vai me curar. Me cura dessa tosse, Senhor. Me cura desse mal. Eu creio que o Senhor é um Deus vivo. De manhã eu estava quase morrendo. E agora à noite eu já tô sem esse oxigênio. E para ele eu não volto. E tomei com fé aquela água. E a tosse passou. Aí eu, glórias a Deus. E sempre eu dando glórias a Deus. Sempre, sempre, sempre eu dando glórias a Deus. Pedindo o poder de Deus na minha vida. Mas aí vamos voltar um pouquinho à história. Quando foi na sexta-feira, eu assisti o culto, né, do MIBA online. E a bispa Viviane orou por mim, né, pelo hospital, para que Deus viesse me curar, para que Deus viesse me abençoar. E nesse momento que ela estava orando, tinha um quarto de frente com o meu, porque eu estava sozinha no quarto. E uma voz, quando ela terminou de orar, acabou o culto,
Aí acabou o culto, ela orou por mim, eu dando glórias a Deus, eu com o olho fechado, porque na sexta-feira eu ainda não estava falando muito bem. E, e eu orando fechado, fechei o olho e enquanto ela orava, é, eu fechei o olho e clamei também, pedindo pela minha cura e pedindo pelo hospital. Senhor, cura essas pessoas que estão aqui, porque tem pessoas piores do que eu. Senhor, esvazia essa UTI. Eu clamando lá, morrendo, mas clamando pelo Senhor, pedindo um milagre para as pessoas que ali também estavam. E veio no quarto da frente uma, um demônio, uma senhora que estava internada manifestou e veio até a porta onde eu estava e falando: você vai murmurar, você vai murmurar. E eu com o olho fechado, orando, né, concentrada na oração que a bispa Viviane estava fazendo, e esse demônio gritando: você vai murmurar, porque, gente, não tem condição, era um demônio. Então, assim, essa guerra contra o Covid é totalmente espiritual. Então, aí você vai murmurar. E eu fechei meu olho e clamei. Eu não conseguia falar e falei assim para o Senhor: Senhor, nem que seja a minha última voz, nem que seja a última, Senhor, eu não vou murmurar o nome do Senhor. Eu não vou murmurar, porque o Senhor é maravilhoso. Meu esposo está bem, a minha família está bem, as minhas filhas não foram atingidas por essa doença. Eu não vou murmurar. E orava, e essa voz, esse demônio gritava: você vai murmurar, você vai murmurar. E eu não vou murmurar. Aí eu comecei a glorificar o Senhor com a minha voz bem fraquinha. Eu: Senhor, tu és maravilhoso, tu és grandioso, tu és o Deus da minha vida. Se eu estou passando por isso, é pela tua vontade, Senhor. Eu creio em ti, eu creio que o Senhor pode fazer muito mais. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. E eu coloco a minha vida nas tuas mãos, Senhor. E eu não vou murmurar, porque o Senhor está comigo. E eu comecei a glorificar ao Senhor, glorificava. E comecei a amarrar esse demônio. Senhor, está repreendido em nome do Senhor Jesus, eu não aceito. E não só esse demônio que está aqui, Senhor, na porta, que usou essa senhora. Que o Senhor venha libertar ela, que o Senhor venha curar ela, que o Senhor venha curar todos os enfermos que estão nesse hospital, Senhor. Que nenhuma vida venha ser perdida. E as que estão na UTI, Senhor, se for da tua vontade, que eles se vão, porque o Senhor sabe a nossa hora aqui na terra, que o Senhor dê a chance, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor dê a chance deles pedirem perdão, dessas almas serem salvas, porque a gente não veio para a terra para virar pedra, né? Nós vivemos aqui, temos a nossa missão e vamos embora, nós vamos para o Senhor. A glória é estar com o Senhor. Então, que o Senhor dê essa oportunidade, meu Pai, para os que já chegaram a hora, que o Senhor dê a oportunidade de salvação, que Satanás não venha ceifar nenhuma vida neste hospital. E os que forem, Senhor, para muitos vai parecer que essas pessoas morreram, mas elas não morreram, elas foram salvas para o Senhor. E clamei, e essa voz sumiu. E eu senti, nesse momento que eu estava orando, que esse demônio, porque era um demônio que estava lá na minha porta, usando no corpo dessa senhora, e eu deitada, orando, e eu senti aquele fogo, aquele poder empurrando, sabe, aquela força maligna para fora. E essa força não teve poder para chegar até a mim onde eu estava. E aí que entra o poder da oração. E eu glorificava o Senhor, e de repente eu senti aquela paz. Eu senti aquela paz, aquela paz no meu coração, senti aquela paz naquele ambiente. E de repente caiu aquelas lágrimas, sabe? Aquelas lágrimas quentes. E eu me senti cuidada pelo Espírito Santo. Eu me senti protegida pelo Espírito Santo. E veio à minha mente, eu senti a presença do Espírito Santo ali do lado daquela cama. E o Espírito Santo me acalentando. Ele me limpava, sabe? Me sarava assim. Tocava aquele poder, sabe? Aquele fogo. E eu ouvi a voz do Espírito Santo falando assim comigo: você é amada, você é querida. Quando você está aqui, tem pessoas orando por você que você nem imagina, que você nem conhece. Tem pessoas que você não conhece, estão orando por você, está clamando pela sua vida, pela vida da sua família. Eu sou contigo, filha, você é querida, você é amada. E sabe, aí as lágrimas começaram a descer. O Senhor, eu não sou digna desse cuidado que o Senhor está tendo comigo. Eu não sou digna, Senhor.
Era o que vinha à minha mente, que eu não era digna. Mas eu agradeci ao Senhor. Obrigada, Senhor, por cuidar de mim. Obrigada, Senhor, por, por estar comigo neste momento. Eu sei que eu não vim para cá por... Deus fez naquele momento eu entender que eu não estava ali à toa, que eu não estava ali, que tinha um propósito de eu estar ali. Porque enquanto eu estava ali, havia pessoas orando por mim, orando por aquele hospital, orando pelas vidas que estavam ali. E eu entendi, porque eu tinha determinado no meu coração que eu ia sair no domingo. E Deus falou claramente ao meu coração naquele momento, que eu ficaria ali o momento que fosse necessário, que fosse o momento da obra dele, o momento que ele ia fazer o que ele queria fazer. E eu entreguei a minha vida para o Senhor mais uma vez. Falei, Senhor, eis aqui a minha vida, o meu coração. Eu não sou nada, mas tudo que sou eu entrego a Ti. E que seja feita a vontade do Senhor. Se for para o Senhor me levar, o Senhor me leve. Minha alma está limpa, eu sei que eu vou para a glória. Mas, Senhor, aí falei, né? Clamei, falei, ó, Senhor, mas tem as minhas filhas que estão em casa, que estão orando, que querem que a mãe delas voltem para casa. E a todo momento, Senhor, as minhas filhas clamaram a Ti, elas oraram a Ti. E, e se o Senhor me levar, o único medo que eu tenho é como que a vida espiritual das minhas filhas vai ficar. Porque vai ficar, eu orei para Deus e Deus levou a minha mãe. Talvez elas não tenham a maturidade de entender a vontade do Senhor. Aí eu ouvi, gente, o Espírito Santo, sabe aquela gargalhadinha gostosa assim? E senti aquela mão assim. Você não vai morrer. Você tá aqui por um propósito. Fica tranquila, tá tudo na mão do Senhor. Mas assim, eu não murmurei, não reclamei. Eu só falei o que eu senti naquele momento pro Espírito Santo. E, gente, eu senti uma paz, eu sei que eu dormi. E nisso tudo eu tava sem o oxigênio, né? Lembrando que eu estava sem o oxigênio. Aí passei a noite, aí eu acordei com uma senhora na sexta-feira. Não, na sexta eu ainda tava com oxigênio. Que foi na sexta-feira, a oração, ainda tava com aquele negocinho. Aí quando foi na sexta, né? Porque o que acontece? A gente tem que ter a nossa confiança no Senhor. Porque a gente confia no Senhor, mas Satanás tá ao derredor, né? Ele quer fazer a gente murmurar, ele quer fazer a gente perder a nossa fé no Senhor, quer que entre dúvida no nosso coração. Quando foi na sexta-feira, eu tive uma outra crise de tosse muito forte. Lembrando que eu voltei um pouquinho a história, ao meu testemunho. Aí eu passei mal, tive uma crise de tosse. Entrou uma enfermeira no quarto e ela viu eu passando mal porque tinha tipo um telefone. Eu liguei pedindo socorro. E ela viu que eu tava tossindo muito. Eu, moça, eu tô tossindo muito, me ajuda. Aí eu pedi pra ela ficar comigo. Eu não fica aqui. Ela, não, eu não vou ficar aqui porque você vai me contaminar. E ela fechou a porta e foi embora. E mais uma vez, eu olhei assim, eu, Senhor, eu só tenho o Senhor a clamar. Então eu vou clamar, Senhor, me cura, meu pai, tira essa dor, tira isso de mim, meu pai, eu não aguento. E eu clamava na minha mente o tempo todo pro Senhor. E isso durou a madrugada toda, eu tossindo, e não passava tosse, não vinha ninguém. E aí, mais uma vez, eu tive certeza, meu socorro vem do Senhor. Meu socorro vem do Senhor. O Senhor é o meu rochedo, tu és a minha força, tu és o meu baluarte, tu és o meu porto seguro, tu és o meu amigo, tu é o único que eu posso contar nos momentos de dor. É com o Senhor. E me apeguei a isso. E a crise foi passando, eu melhorei e dormi. Consegui. Aliás, eu não consegui dormir. Eu dei uma cochilada, acordei com vontade de ir no banheiro, não tinha ninguém para ir comigo. E eu tava sem a bala e não veio ninguém. Então, assim, o que eu vejo? Que Satanás colocou circunstâncias para que eu viesse duvidar do poder de Deus. Daquele cuidado que o Espírito Santo falou comigo, Satanás fez situações para que eu viesse a não crer. Mas em nenhum momento eu murmurei, em nenhum momento eu me apeguei à minha fé ao Senhor. Eu me apeguei à oração que a Bispa Viviane fez. Eu me apeguei ao que eu lembrei da minha avó falando pro meu esposo quando eu estava em casa. As palavras que a pastora Cláudia me mandava, porque ao todo tempo eu sou grata, muito grata, porque eu tenho uma cobertura espiritual maravilhosa que tinha um cuidado. O apóstolo perguntava, a apóstola Leonice perguntava assim por mim. Eu sou muito grata, muito grata. Eu sou grata a Deus por isso.
E eu passei por isso tudo. Quando foi no sábado, eu tive a crise de manhã, novamente, igual eu já tinha contado, e Deus fez esse milagre. De um dia para quem tava morrendo, eu já tava curada. Aí quando foi no domingo, eu já não. E tudo assim, pra eles é ansiedade, né? E eu tava passando coisas no hospital, que igual eu passei da mulher a enfermeira me deixou passando mal, eu não podia contar pro meu esposo, não podia contar para ninguém, porque meu esposo em casa ia ficar mais preocupado, então não tinha para quem contar. E eu não conseguia contar por causa da voz, mas enfim, Deus sabe de todas as coisas. Quando foi no domingo, eu consegui tomar café. Aí consegui tomar café e já com aquela força, com aquele poder. Ah, Senhor tá comigo, na hora que Ele quiser eu vou sair daqui, Ele sabe de todas as coisas. Vou aproveitar o momento que eu estou aqui no hospital, vou orar por essas pessoas, vou amarrar esse Satanás, vou orar. E o tempo que eu estava lá, eu ouvi o Salmo 91, eu clamava ao Senhor, eu ouvia louvor, os louvores eu fazia de oração e glorificava, mas glorifiquei muito a Deus, né? Se Satanás me colocou ali achando que eu ia murmurar, ele se deu de mal, porque ele fez foi fortalecer a minha fé no Senhor, porque o meu Deus, ele é maravilhoso. E quando foi no domingo, passei pelo hospital, fiz os exercícios com a físio. Aí o doutor viu que eu tava melhor, e assim, ele falava, domingo você não, hoje você não sai não, Elaine, mas quem sabe lá pro final de semana. Aí quando foi na segunda-feira eu participei, eu assisti a live, não, no domingo, a apóstola eu assisti o culto online, e quero dizer, para você dar valor aos cultos online. Se você não pode estar na igreja, assista o culto da igreja, dê valor às coisas do Senhor, porque hoje nós temos igrejas abertas, nós temos onde buscar a palavra do Senhor, nós temos quem pregar, quem falar da palavra do Senhor para nós. Vai chegar um momento que eu não sei se vocês já perceberam que nós estamos sendo perseguidos. Daqui a pouco a gente não vai mais conseguir ler a palavra de Deus. Daqui a pouco a gente não vai ter mais esse livro. E aí, como é que vai ser? Não vamos ter esse manual abençoado, maravilhoso, porque a Bíblia é mais que um manual. E como é que vai ser? Então, dê valor aos cultos online, dê valor ao culto na igreja. Você não vai pegar Covid na igreja. Eu não peguei Covid na igreja. Então, dê valor ao que Deus está dando pra gente, né? Não despreze o amor do Senhor por você. E assisti no domingo o culto, aí deu um problema online no YouTube, não estava funcionando. Deus usou, graças a Deus, a apóstola Eunice. Sou grata por isso, pela vida dela. E ela gravou do celular dela pelo Instagram. Eu entrei no Instagram, assisti o culto todo, glorifiquei o nome do Senhor. Senhor, quando for a tua vontade, eu vou sair daqui. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou orar, meu Pai. Eu vou orar, eu vou glorificar o teu nome, Senhor. E fiquei. Quando foi na segunda, já estava abençoada. Desse jeito que eu tô falando aqui, na segunda-feira eu já estava. Assisti a live do apóstolo Wagner. E eu mandava mensagem, aí tava meio ele perguntando como é que eu tava, minha estadia no hospital, se eu estava melhorando, e eu não e demorava, né, digitando, aí ele pediu para mim participar. E eu não podia participar porque até então o médico tinha proibido, né, para mim não ficar emocionada, porque eu vi durante esse tempo eu vi umas fotos da minha filha, porque não tem como você não ficar emocionado, porque você fica sozinho num quarto. Você só vê médico na hora que é a hora das medicações ou quando passa os turnos para ver como você tá. Dou glórias a Deus porque minha cunhada trabalhava no hospital, então ela aproveitava quando era para fazer coleta de sangue, ela ia fazer a minha coleta e ali ela me via. E eu tinha um rosto querido, eu tinha um rosto familiar que era da minha cunhada, Rejane. Glórias a Deus pela vida dela. E quem não tem ninguém porque a gente não pode receber visita, né? Então, assim, eu fui cuidado o tempo todo por Deus naquele hospital. Quando foi. Aí eu vi ela, o tempo que eu tava no hospital, ela passava lá, me via. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por isso. Aí eu participei da live do apóstolo. E contei pra ele como é que eu tava, que eu já tava bem, que eu tava falando. Contei pra ele tudo. Depois, se vocês tiverem curiosidade pra saber como é que foi, entra lá na página dele depois e dá uma olhada. E que tá lá gravado o meu testemunho, né? Um pedaço dele.
da nossa conversa. Aí ele orou por mim. E quando ele orou por mim, ele falou assim: não, Elaine, amanhã você vai sair desse hospital. Eu, amém, eu creio. Enquanto ele estava orando por mim, Senhor, eu recebo. Senhor, o que eu tinha para fazer aqui, eu creio que eu já fiz. Eu creio que o Senhor já fez o que o Senhor queria fazer. E eu quero ir para casa, Senhor. Eu tô com saudade da minha família. Essa era a minha oração. Estou com saudade da minha família, estou com saudade da minha igreja. E eu quero voltar para casa, Senhor. Mas que seja feita a vontade do Senhor. Quando foi na terça-feira, eu recebi, para quem ia receber alta, só no final de semana, antes do final de semana, como o médico tinha ligado pro meu esposo e falado, e já tinha comentado comigo também. Quando foi na terça-feira, eu recebi alta, para a honra e glória do Senhor Jesus. Voltei para casa, para minha família, com uma felicidade, não voltei debilitada, pelo contrário, voltei falando, do jeito que está essa minha voz aqui, eu falando, andando, e o médico até colocou uma recomendação, que não era para me falar, que não era para me forçar. Pois eu não consegui, cheguei para todo mundo que eu via, eu contei o meu testemunho, eu contei o que Deus fez na minha vida, porque as pessoas precisam saber o que Deus está fazendo, porque se você liga a televisão, é só falando de morte, é só falando que não tem, que o presidente não faz nada, que ninguém faz nada. Mas as pessoas se esquecem que o poder vem do Senhor Jesus, que o poder vem do alto, que nós temos que clamar ao Senhor. Não espere de homens o que Deus pode fazer por você. Então clame ao Senhor. Assim como eu tive a humildade de clamar ao Senhor, que você tenha também. Clame tudo, clame ao Senhor. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Se é uma doença, coloque nas mãos do Senhor. Se é uma porta de emprego, coloque nas mãos do Senhor. Se tudo do seu dia amanheça colocando sua vida nas mãos do Senhor. E muito mais Ele fará. Ele vai fazer coisas que você nem imagina. Sonhos seus, sonhos pequenos que você acha que é grande, para Ele não é nada. Para Ele não é nada. Então coloque nas mãos do Senhor. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. E eu voltei falando. Eu sei que eu fui dormir rouca, que meu esposo ficou até meio chateado. Ele, é pra você se cuidar e você não para de falar. Eu vou falar assim, vou falar o que o Senhor, do que Deus fez na minha vida. E vou clamar e vou falar mesmo. Vou falar. Não vou mais me calar. E assim, Deus fez a maravilha na minha vida. Eu estou bem, graças a Deus. Estou curada para a honra e glória do Senhor. E mesmo quando eu voltei, às vezes vinha aquela tossezinha, aquele pigarro. Senhor, o Senhor é minha força, eu não aceito sequela nenhuma de Satanás na minha vida, não. O Senhor me curou por completo. E não durmo normalmente, não fico tossindo. Estou curada, meu esposo está curado, minhas filhas estão curadas. E eu louvo ao Senhor por isso, porque a nossa força vem do Senhor. Não se esqueçam disso, gente. A nossa força vem do Senhor. Não deixa de crer. Você que está dentro da igreja, você é a pessoa que tem que ter mais fé para levar a palavra de Deus para os que estão sofrendo. Não concorda, não se conforma. As pessoas vêm falar com você. Ai, a crise. Ai, olha como está o Brasil. Olha, as pessoas estão morrendo. Não, leve essas pessoas até Deus. Fala, olha, o Senhor, Deus cura, Deus liberta, Deus faz. Tenha fé. Então não seja conivente com o que diz a TV, com o que o homem diz, não. Creia na palavra do Senhor, creia na força. Como eu li esse salmo, que a fé perfeita que aquele crê, que tem em Deus. Então a nossa fé nós temos que ter em Deus. E falo mais ainda, conforme diz a palavra do Senhor no Salmo 46, no versículo 10. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Então recorra a Ele. Não aceite doença. Não aceite crise na sua casa. Não aceite o mal se estabelecendo na sua casa. Dobre o seu joelho e busque ao Senhor. Clame ao Senhor. Se tiver pecado em oculto, revele ao Senhor.
Se tem coisas que você fez, que você falou para alguém e que o Espírito Santo fala conosco e você sente o desejo de pedir perdão, peça perdão, seja humilde, mas não faça laços com Satanás aqui na terra. Tenha os seus laços com o Senhor Jesus. Tenha os laços com as coisas do alto. Gente, Jesus está voltando. A volta de Jesus está muito próxima. E eu escuto isso desde que eu era pequena, mas eu, hoje, na minha adulta, com as minhas filhas, eu vejo tanto que a volta do Senhor está próxima, está muito próxima. A gente está aqui para falar do Senhor, para pregar o ID, para levar esperança aos os pobres, os oprimidos. Então vamos fazer valer o que Deus vem falando conosco. Nós não vamos para a igreja apenas para cobrir tabela, apenas para assistir um culto, apenas para assistir um culto online. Nós estamos ali nos enchendo, mas não nos enchendo só para nós, nos enchendo para dar para o próximo, para pregar ao próximo, para falar do próximo, do poder de Deus. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Estou compartilhando o que aconteceu comigo, não para me glorificar, para dizer que eu sou amada do Senhor, não. Eu sou amada sim pelo Senhor, mas é para trazer esperança a você que está dentro da igreja, para você que está no mundo, para você que não frequenta igreja nenhuma, para você que está sem direção. Busque ao Senhor, busque ao Rei dos Reis, ao Deus vivo. É um Deus que ele não está na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ouve as nossas orações, ele ouve o nosso clamor, ele está aberto. Mas para isso nós temos que dar abertura para ele agir nas nossas vidas. E eu quero pedir que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que esse vírus de Satanás, que esse vírus, que esse Covid venha bater em retirada. Não deixe de orar, igreja. Ore, ore, persevere, ore sem cessar até nós vermos todos os hospitais, todos os leitos vazios, pessoas curadas, pessoas sendo salvas para o Senhor. Não canse de orar, igreja. É o que eu peço. E que Deus abençoe vocês grandemente. Amém. Glórias a Deus. Não deixe de dar glórias ao Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e de todo o louvor.